Então tá. Olá, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um podcast do NIT Rio. Eu sou a Mariana Bottino e aqui a gente fala sobre inovação e como que você que é cientista, que é pesquisador, é um jovem cientista que está aí fazendo seu mestrado, doutorado ou até na iniciação científica, pode começar a pensar em inovação a partir dos projetos científicos. E para a gente ter uma conversa assim, e vocês terem uma noção sobre essa temática que é tão complexa na ciência, eu gosto muito de trazer convidados muito especiais e que já colocaram ali o pezinho na inovação. E hoje meu convidado, ele é da Universidade Federal Fluminense, é o Anderson Correia. O Anderson, muito bem-vindo. Eu que agradeço aí o convite. Estou muito feliz de participar do podcast. Valeu, Maria. Muito obrigada, que bom que você está aqui com a gente hoje. Então, para a gente começar, vou pedir para o Anderson se apresentar, contar da formação dele, enfim, falar do mestrado, doutorado. Conta para a gente. Beleza, então. Eu comecei fazendo um curso técnico de construções navais, tá? Eu era bem jovem, 17 anos após o ensino médio. E aí, nesse momento, eu trabalhei em um estaleiro em Niterói, por muito tempo. Na verdade, foram 10 anos trabalhando. E, enquanto eu estava trabalhando, eu estava fazendo a graduação de engenharia mecânica. No momento que eu me formei em engenharia mecânica, o estaleiro quebrou por causa de problemas do próprio governo, né? Problemas que a gente teve em 2010, 2011. E aí eu fiquei um pouco fora do trabalho, fora do estaleiro e voltando, pensando em área acadêmica, em cursos. Aí montei a minha primeira empresa, chama-se Peutec, tá? Ela ainda está aberta. Era uma empresa de construção. Voltei um pouco antes da pandemia para fazer o mestrado, por causa de uma coisa incrível que aconteceu, posso contar mais para frente. E aí agora eu estou fazendo até o doutorado. No meio do mestrado eu montei a startup, a InnoMaker, que é onde eu trabalho agora. Tá? E é essa a minha trajetória. Meu mestrado foi em engenharia elétrica, apesar de ter feito engenharia mecânica, e agora o doutorado é em computação. Olha só que legal. Então, assim, desde cedo, acho que você, de repente, por ter tido uma experiência, assim, de ter trabalhado numa escola técnica, você acha que isso te deu e trabalhou, né, num estaleiro, numa empresa. Você acha que isso pode ter te dado um start, assim, para você sempre criar coisas? Você já olha para o mercado de uma forma diferente. Primeiro, eu olho para as pessoas de uma forma diferenciada. Um professor da graduação me alertou a isso, porque eu olhava para as pessoas, eu via assim, a qualidade especial que aquela pessoa tinha. E aí, como é que eu poderia, não é usar a pessoa, mas como que poderia ser útil, como é que a gente podia trocar. Exato. Isso, Sim. exato. Mas sim, quando eu trabalhava nesse estaleiro, um estaleiro grande, era o estaleiro Mauá, né? Estaleiro. Sim. Meu pai trabalhou lá também. Que De legal. repente, até na mesma época, enfim. Então, quando eu trabalhei no estado normal, eu trabalhava num departamento onde eu tinha que ir até a produção e ver como o barco estava sendo construído, a embarcação estava sendo construída, e eu lidava com os funcionários de produção, mas eu também lidava com o presidente, porque a engenharia é isso, né? A engenharia, você vai lá ver como é que está sendo construído aquele negócio que uma pessoa que está acima de você pediu para fazer, né? Então, eu vi todo o processo, né? Toda a linha, toda forma de construção de uma embarcação eu vi ali no estaleiro. Né? Isso. E eu já tinha uma base por causa do curso técnico. O curso técnico deu essa base de como se faz, como é a teoria por trás. Então, ali naquela hora, eu já tinha isso, né? Você aproveitando assim esse gancho, né, essas suas duas formações, você percebe diferença do que você aprendeu na escola técnica para a universidade? Então, da escola técnica para a universidade, sim, tem diferença. A escola técnica era muito mais mão na massa, entender como fazer as coisas. Eu aprendi muito mais na escola técnica como usar um paquímetro, porque quem é técnico sabe o que é um paquímetro. O que é né? um paquímetro? Eu aprendi muito mais na escola técnica do que na engenharia. Não é que na engenharia eu não tenha usado o paquímetro, eu usei, eu tive que usar. Mas as técnicas, assim, a parte especial de usar um paquímetro, é só um exemplo, mas a parte especial de usar um paquímetro, eu aprendi mesmo no curso técnico. Sim. Na engenharia, na graduação, foi mais usar mesmo, botar a mão na massa e fazer, medir e tal. Entende? Então, esse é só um exemplo.
A graduação, eu vejo que ela foi muito importante, mas para abrir a mente, né? Para criatividade, né? Para você ouvir as outras pessoas, porque todo mundo ali tem uma ideia e aquela ideia é boa, você só tem que lapidar, né? E eu aprendi isso muito mais. Foi a graduação que me deu essa visão, né? Achei o técnico, foi ótimo para conseguir um primeiro emprego, foi ótimo para desbloquear algumas técnicas que eu já tinha aqui dentro, só estava esperando ser lapidado, né? Mas a graduação foi que abriu a mente. E o mestrado, mais ainda, o doutorado agora explodiu. Explodiu. Exato. Agora, sim, a gente sabe que, às vezes, no ambiente científico, né, ele tem umas estruturas, assim, e um tipo de mentalidade que, às vezes, por desconhecer o mercado, pode acabar... um pesquisador pode acabar não incentivando um aluno para criar uma startup, criar uma spin-off, enfim, por ele desconhecer esse caminho do mercado, né, e que é possível fazer. Você, durante o teu mestrado, vamos dizer assim, né, que você comentou que foi quando você abriu a empresa, você enfrentou algum obstáculo dentro da academia? Por exemplo, pessoas que não queriam deixar você abrir uma startup por falta de conhecimento. Como é que foi isso? Então, eu sei que isso existe, mas não aconteceu, porque, né, o meu orientador do mestrado, vou falar o nome dele, o Daniel Henrique, ele abriu as portas. Assim, quando eu falei que eu gostaria de montar uma startup, ele empolgou e ele falou que as palavras dele é que falta isso na universidade. Olha. Porque o que acontece? Ele, como um professor, pesquisador de vários anos, ele não pesquisa só uma coisa. Ele tem uma série de projetos que ele vem desenvolvendo, que ele vem melhorando. Só que quando esse projeto acaba, quando ele termina a pesquisa daquele projeto, ele vai começar do zero uma outra coisa. Então, o problema que ele viu que existe e que eu sou meio que uma cobaia, a primeira cobaia, é que ele pegou um projeto e aí quando chegou num ponto que esse projeto está pronto, pode ser comercializado e ele vai começar o próximo, ele falou, não, peraí, agora eu vou pegar esse aluno aqui, eu vou colocar bem aqui no final e ele vai dar seguimento para transformar esse projeto num negócio. E eu não, eu vou voltar para trás aqui, eu vou continuar amigo dele, vendo como é que as coisas estão indo, ver se a minha ideia deu certo, né? E eu vou agora começar uma outra etapa e uma outra pessoa vai continuar um outro projeto se isso der certo. Então foi assim que eu tive, em resumo, né, eu tive a oportunidade de melhorar dentro da universidade. Eu sei que existe esse desafio, né? Mas Sim. no meu caso, eu devo ter sido sorte. Eu sei que a UF, ela é muito boa nisso, né? Sim. Então eu tive a oportunidade de continuar e melhorar o desenvolvimento de um projeto que eu vim vendo desde o início. Desde o início. Agora, sim, eu estou querendo entender mais agora da InnoMaker, né? Okay. O que levou você a fundar a InnoMaker? Você já falou para a gente que você já tinha um conhecimento técnico, né, sobre barcos e tal, enfim. Mas você identificou algum desafio, alguma oportunidade, algum desafio de mercado que aí fez você querer criar a InnoMaker? Porque, assim, por mais que você tenha estudado na parte técnica, não necessariamente nem todo mundo vai querer empresa. Né? Porque é uma mentalidade de ser mais assim empregado, de querer trabalhar para uma empresa, mas não criar uma. O que fez você criar a InnoMaker? Então, foram uma série de fatores que geraram essa oportunidade. Primeiro, eu não fui o sócio único, não sou o único sócio, tenho o André, que hoje está junto comigo, mas no início da InnoMaker éramos 5 sócios. Éramos 5 pessoas, tanto que todos amigos, todos pesquisadores já tinham passado a graduação, né? Sendo que até que a logo da InnoMaker é uma engrenagem com 5 dentinhos, né? E aí tem a ver, porque são 5 dentinhos que estão mudando de fase. Eles estavam aqui, mas agora eles estão vindo para outra posição. Ou seja, estávamos na academia, agora a gente está indo para o mercado, né? Hoje somos só 2, mas quando a gente começou, o que acontece? Mais uma vez o Daniel, ele conhecia os 5 e ele nos juntou, porque nós fazíamos coisas diferentes. Eu sempre estive voltado para a área naval, sempre projetos de embarcação e tal, e os outros são engenheiros eletricistas que são voltados para
para a área de elétrica, certo? Uhum. Só que ele viu o potencial e nos juntou. E aí, como que a InnoMaker iniciou? Todos tinham vontade de montar um negócio na universidade, ok? Sim. E aí surgiu uma oportunidade do Sebrae chamado Catalyse CT. E a gente escreveu o projeto do Catalyse CT querendo... Não, a ideia não era bem a startup InnoMaker que constrói robótica naval. A ideia era aprender sobre transformar negócios projetos da faculdade, projetos científicos em negócios, tá? E aí a gente tinha duas ideias que a gente podia jogar para frente. A primeira era uma embarcação robótica movida a energia solar, que já era uma pesquisa que eu estava fazendo, que coletaria dados de qualidade da água, poderia ser usado para coleta de lixo. É uma embarcação pequena, então não pode ser usado para transporte, mas poderia ser usado para coisas simples, né? Navegação simples. E um outro seria um equipamento elétrico, mas muito sofisticado, porque usaria elementos químicos com temperaturas criogênicas, né? E aí essa era a pesquisa do lado de lá. A gente achou que essa parte não teria viabilidade econômica no momento, porque é uma coisa muito específica, que seria usada apenas no futuro. Sim. E aí a gente começou com embarcação elétrica. Então, eu mostrei para eles como funcionava o projeto e eles abraçaram a ideia. E aí, o Catalyse CT, a gente escreveu e ganhou. Ai, e aí legal. foi quando a gente começou a trabalhar a abertura da startup. Para mim, eu fiquei muito feliz porque eu tive que convencer os meus sócios naquela época, né, a abraçar a minha ideia. E eles gostaram e a gente foi por um tempo, mas só que o que acontece? Um virou professor e preferiu ir para continuar como professor. Uma outra pessoa, a outra moça, né, preferiu ir para uma empresa maior. E aí, no final, ficamos só eu e o André. E aí, eu e o André estamos trabalhando. Eu fico mais de frente. Sim, mais à frente do negócio. O André, ele é especialista de um departamento só e é pesquisador da UFRJ também. Ah, sim. Entendeu? E aí, nessa tua trajetória empreendedora, você começou com o Catalisa do Sebrae, que é excelente. Nossa, é um programa assim, de renome. Você passou por outros programas de pré-incubação, incubação? Sim, então, o meu sócio, o André, ele tem uma habilidade especial. Ele tem um superpoder. Tem um superpoder. Tem. O superpoder dele é escrever editais de fomento. Entendeu? Então, isso é tão forte nele que a gente achou legal que um braço comercial da InnoMaker deveria ser escrever editais de fomento. Então, ele tem pessoas que ajudam ele a escrever. Então, ele escreve, eu ajudo, né? Eu leio, ou então eu escrevo e aí ele lê e revisa. E tem umas pessoas, os dois funcionários, né, que auxiliam ele na escrita de projetos. Então, isso está intrincado na gente. Ano passado, a gente ganhou 8 projetos desses projetos de fomento. Esse ano, a gente ganhou 2 já. E aí, o que acontece? Construir um barco, mesmo sendo um barco pequeno, um barco robótico, é muito custoso, é muito caro, né? E aí, a nossa estratégia foi, desde o início da startup até hoje, ao invés da gente pedir num projeto de fomento desse que vai pagar, sei lá, 100 mil reais, a gente não conseguiria construir o barco. Mas a gente pede um módulo, uma parte. A gente escreve, a gente tem um barco e aí, se você der esse dinheiro para a gente vai contratar uns pesquisadores e a gente vai fazer uma inteligência artificial que vai fazer isso. Ou então a gente vai comprar um sensor muito específico. Exato. Né? E aí, nesse quebra-cabeça, nesse pouquinho em pouquinho que a gente vai conseguindo, a gente conseguiu construir o que a gente queria, entendeu? E aí a gente foi indo nisso, porque o barco em si, se a gente fosse construir ele do zero, ele ficaria muito custoso. Hoje não mais, porque o software está desenvolvido. Então, mais de 1 milhão. Mais de 1 milhão. Assim, o software mais o hardware hoje daria uns 2,5 milhões, mais ou menos, entendeu? Só que o software já está pronto agora. Que sacada bacana. Não é? Que E aí, tiveram. o software é o principal, mais complexo, né? Quer dizer, de desenvolver foi o mais complexo. Hoje o mais complexo são os sensores, que são super caros. Sim. Certo? Mas no início o software era complexo. Então, a gente teve que fazer modular. Hoje a gente vai fazer só para pilotar ele. O piloto vai pilotar ele à distância, mas não vai ter nada. Aí depois a gente vai fazer agora ele seguir o caminho que a gente quer que ele percorra, que a gente vai botar no mapa. Agora ele vai
fazer pequenas tarefas sozinho. Ele vai tomar a decisão. Então, foi indo passo a passo até chegar onde a gente está. Agora, ele está bem completo, entendeu? E aí a gente... Mas por que funcionou? Funcionou porque o André, ele é bom em escrever editais. Escrever, sim. E aí a gente foi particionando os editais e foi ganhando parte a parte e desenvolvendo. Eu não sei vocês aí, mas, cara, para mim foi uma ideia genial, porque quando a gente pensa em projeto, a gente pensa nele todo. Pô, construir um barco custa 2,5 milhões. Construir não sei o quê vai me custar 5 milhões e tal. E aí, numa dessas, dividindo, assim, você pedindo os módulos, funciona. Funciona porque é difícil. É difícil encontrar projetos no Brasil que pagam o valor da Deep Tech. A Deep Tech precisa, a startup Deep Tech precisa para desenvolver o seu produto direto. A parte ruim é que a gente demora para entrar no mercado tradicional, né? Vender serviço para uma outra empresa, porque a gente não tem um projeto bem desenvolvido. Mas aí é só uma estratégia, porque agora que está desenvolvido, eu posso chamar o investidor e falar, está funcionando, vamos replicar isso aqui agora 100 mil vezes para o mundo todo, né? Agora é só pedir para replicar. E o que é interessante também, na hora que você conversa com o investidor, mas de repente eu puxo até essa pergunta mais para o final, é que na hora que você vai negociar com ele, você vai falar, olha, eu já investi, né, com dinheiro público tantos milhões de reais aqui no desenvolvimento. Então, até para o investidor ter noção de onde que ele está investindo, né? Deixa eu te fazer uma outra pergunta. Você tem a formação técnica, mas você também tem a formação científica. Exato. Na hora que você começou a conversar com empresários, já deve ter chegado esse momento, né, que você já está conversando com pessoas do mercado. Desafio principal aí que você vê, como é que é conversar com as pessoas de mercado, se você encontrou dificuldade ou não, resistência, como que é essa parte do relacionamento com o mercado em si? Eu não tive muita resistência, porque eu tenho oportunidade, eu participo de alguns grupos, né? Eu já até falei no início, né? Eu participo do Cluster Naval Tecnológico. Então, por fazer parte de alguns grupos de empreendedores, de empresas, eles abrem essas portas, né? Então, tem muita palestra, tem muita reunião, conversa. Então, sempre tem alguém que conhece a pessoa que eu preciso chegar, sabe? Então, eu não tenho assim, para chegar na pessoa, eu não tenho resistência. Você tem resistência. É muito difícil. Claro, tem pessoas que eu ainda não acessei, né? Mas a resistência é quando eu vou apresentar o projeto, né? Para o meu potencial cliente, para fazer uma POC, ou então para o investidor mesmo. A área naval é uma área muito velha. Assim, não é velho, eu acho que eu estou sendo bobo falar, né? É uma área onde as pessoas são muito conservadoras, né? Então, não abrem muitas portas para novas tecnologias, para um bando de jovem que está desenvolvendo um barco. A resistência está aí, né? Aí que está a resistência, exato. Entendi. E aí você vê que, às vezes, as pessoas falam o quê para você? Não, agora não. Vamos ver. Mostra para mim como é que está funcionando. Aí a pessoa vê, se encanta. Legal, gostei. E agora? É isso aí, mas tá meio incipiente, né? Mas tá incipiente onde? Onde é que eu posso te mostrar que tá funcionando bem? Aí no início era assim, agora, como a gente está aparecendo mais, a prefeitura, com os projetos da Prefeitura de Niterói, as pessoas estão vendo funcionar, aí agora já estão mais abrindo as portas, né? Vem cá, vem do meu lado aqui, me mostra como é que você faz. Aí senta mesmo para querer saber e como é que tá acontecendo. Vocês é um negócio assim, é uma embarcação assim? Ele tem 2,5 metros. 2,5 metros? 1,5 metro. E agora a gente está desenvolvendo um projeto novo de uma embarcação de 9 metros. Nossa. Essa é investimento externo, não é um investidor fora que está pagando para a gente. Não é daquele princípio, daquela iniciativa. Sabe? Sim. Essa tecnologia que vocês estão desenvolvendo, ela é para quê? Para identificar o quê? Fazer medida de quê? Como é que funciona? A embarcação, a primeira, o InnoBoat, que tem 2,5 metros, ela é totalmente elétrica, ela tem painéis solares, ela tem um banco de baterias, então ela precisa ser recarregada, as baterias precisam ser recarregadas na tomada, tá? A gente tem que ligar elas, mas os painéis solares, eles auxiliam em ter uma eficiência energética maior. Então, se não tivesse os painéis, ela navegaria só durante 5 horas. Com os painéis, a gente consegue fazer um dia inteiro de trabalho, 10 horas navegando. Então, para a gente isso é bom, é o que a gente precisava. Tá? E para que a gente usa?
a gente usa para coleta de dados de qualidade da água. Então, eu posso lançá-la em uma praia de Niterói e ela fazer todo o percurso ali da Baía de Guanabara e coletar a informação de dados de qualidade da água de todas as praias da Baía de Guanabara ali em Niterói, por exemplo. E aí ela ainda vai identificar se aqui tem uma língua de esgoto, ela identifica os pontos onde teve uma variação muito brusca da qualidade. Que legal, sim. Um outro serviço que é o que a gente está começando a fazer agora é o de batimetria. Como tem batimetria, o que é batimetria, pessoal de casa? O que é batimetria? Batimetria, enquanto a embarcação está navegando, ela está escaneando o fundo do mar. Só que ela não escaneia só o fundo ali, a superfície. Ela consegue saber também o que tem abaixo da superfície. Então, eu consigo saber a altura de lama, quanto de lama tem até chegar na rocha ou na areia, eu consigo ver. Então, isso é batimetria. Por que isso é importante? Os portos, por exemplo, eles precisam ter uma ideia de onde está um banco de areia, onde tem pedra, para quando uma embarcação grande vier para atracar no porto, ela vir de segurança. Né? Sim. Então, de 6 em 6 meses, eles fazem esse ensaio para saber como é que está e talvez até fazer uma dragagem. Você tendo uma embarcação robótica que pode fazer pelo mesmo preço que faz 6 meses, só fazendo mensalmente, você tem uma assertividade muito maior. Né? Você vai poder fazer agora mensalmente porque está mais barato. E é essa estratégia que a gente leva. Né? Uma embarcação robótica, a tripulação são 2 pessoas. Né? Então, a gente consegue fazer o mesmo serviço. Que legal. Que as empresas tradicionais hoje fazem 6 em 6 meses e é muito custosa, a gente consegue levar para elas mensalmente elas fazerem a mesma atividade e terem aquela assertividade. E aí a gente entrega também o banco de dados. A gente mostra onde o banco de areia estava antes e onde está hoje. Né? A diferença, o que está acontecendo ali, a gente vai mostrando as alterações, entendeu? Sim. Isso que a gente leva para o porto. Sabe o que é mais legal assim dessas deep techs? Assim, eu te falei que eu ia ficar viajando aqui na maionese, viu? Tudo bem. Sabe o que é legal? São informações tão ricas que você gera em termos de meio ambiente que isso pode ajudar na construção de políticas públicas. Exato. A gente teve a oportunidade de falar com o presidente do INEA, olha que bacana. Olha mostrando para ele o trabalho, ele conhece a gente, tá? Inclusive vai sair hoje, acho que em dezembro vai sair um edital, o Blue Rio, e a gente vai participar, o Blue Rio 2, né? E a gente vai participar. E sim, a gente ajuda muito. Uma coisa interessante é que a Clean procurou a gente, a Clean e a empresa de saneamento de Niterói, para saber se dava para usar a nossa embarcação pequena para coletar lixo flutuante da Baía de Guanabara. Sim, né? e dá... Então, há uma adaptação, é possível a gente fazer. Hoje, de cara, não, mas a gente pode adaptar, dá para adaptar para a gente fazer essa atividade. Sim, entende? e está no caminho da negociação. E estamos no caminho da negociação e essa é a ideia. Uma pessoa, uma vez, nessas atividades de auxílio, né, com a Shell, o Shell Startup Engine, um consultor falou para a gente uma coisa muito interessante. Às vezes você não precisa saber exatamente o que o seu cliente precisa. Fala para ele o que você tem, o que você faz. E aí ele vai trazer a ideia para você. E foi exatamente o que aconteceu. Um rapaz, o diretor lá da Clean, ele descobriu o que a gente tinha e falou, pô, será que dá para fazer isso? Ele que trouxe. Ele só sabia que a gente tinha um barco robótico. Ele que trouxe a ideia de, vamos tentar fazer para isso. Vamos tentar adaptar, que legal. Exato. Isso. Então, às vezes é só deixar as pessoas saberem o que você faz e aí eles trazem a criatividade. O próprio cliente vai trazer para você o que ele tentar participar, né? E aí uma coisa que eu acho interessante meio sobre marketing, né? As pessoas dizem que o nosso projeto, quando eu apresento o projeto InnoBoat, ele é um projeto sexy, né? Dizem que é um projeto agradável, um projeto não é chique a palavra certa, né? Mas é um projeto que inspira. Né? É um projeto interessante. Não emite CO2, elétrico, 0 pegada de carbono, né? E aí as pessoas querem participar, porque ele tem um atrativo. As pessoas querem dar palpite, as pessoas querem estar perto, ver como é que funciona. Inclusive os clientes querem, né? Então, se eles querem, vamos deixar. Olha, a gente faz assim. Qual é a sua ideia?
Você consegue fazer desse jeito? Você consegue fazer essa outra coisa? A gente pode ir, vamos negociar e a gente consegue fazer. Né? Se não conseguir, a gente faz uma embarcação maior e faz fazer acontecer. Que é esse caso. Essa embarcação de 9 metros, ela já não é mais para águas abrigadas, ela vai trabalhar no shore, vai levar um ROV, que é um submarino, como se fosse um submarino, né? ROV é um veículo que ele é controlado remotamente, né? E ele serve para você fazer inspeções em colunas de plataforma de petróleo, entendeu? Então, precisa de uma embarcação toda preparada para levar um ROV. A gente vai fazer essa embarcação toda preparada para levar um ROV. Só que ela também é remotamente controlada, entende? E aí é uma atividade totalmente diferente. Mas aí apareceu um investidor querendo saber se era possível. Bom, vamos fazer o projeto aqui, vamos ver a viabilidade e se der certo a gente constrói. Sim, que legal. A próxima pergunta seria essa. Vocês têm captado majoritariamente recursos públicos, pelo menos para dar o start aí nessa empreitada. Como é que está a visão assim de captar investidores privados? Pelo visto que você está relatando aí, eu acho que chegou um investidor privado interessado nisso, né? Ele que nos encontrou. Foi né? ele que encontrou você. Foi bem interessante como ele nos encontrou, mais uma vez. Como que foi? Então, mais uma vez, o setor privado ajudando, né? Sem querer, desculpa, o setor público ajudando sem querer. A gente foi convidado para fazer parte de um evento em Niterói, onde a gente expôs, né, no seco mesmo, a gente colocou lá um stand a nossa embarcação. Foi um evento do ano passado, foi da Secretaria do Clima. Tá? Foi muito legal, foi voltado para... Oi? Eu ouvi falar desse evento. Sim, foi voltado para empresas... Na verdade, como que é, né? A gente fazia um treinamento sobre atividade sustentável, né? Que a gente traz para dentro da nossa startup. Então, tem o treinamento e depois a gente mostra que fez aquelas etapas sustentáveis. Sim. Então, eram cinco etapas sustentáveis, a gente fez as 5, então era o dia de receber o certificado. Na verdade, a gente conseguiu completar 4, porque uma não tinha como, a gente já era aquilo, que era a questão de você não ter painel solar, não ter algo de energia renovável e trazer. Mas aí a gente já é isso, então não tinha como a gente ganhar, porque a gente já era. Já era isso. E aí era o dia de entregar os certificados. Só que aí eles aproveitaram para fazer uma mega... só feira, né? As startups de Niterói. Nossa, que maneiro. Voltados para a área, exporam e tal. E aí eu expus a embarcação, levei ela lá, ela estava perfeita, ela tinha acabado de voltar de manutenção, estava pintadinha, estava linda. Botei umas pessoas para conversar com quem quisesse tirar dúvida e tal. E uma das pessoas que foi lá era o investidor. Ele foi conversar com a gente ali naquela hora, perguntar e tal. E aí ele gostou do projeto. Depois ele me chamou para conversar e aí a gente está desenvolvendo essa embarcação maior agora. Essas vias de investir aí. E aí a gente já conheceu ali naquele momento. Ele já tinha ouvido falar, mas nunca tinha se aproximado. Quando ele viu de perto, aquela coisa que eu falei, eles querem conhecer, eles querem saber, mas não dão a oportunidade porque é uma coisa muito... a área naval é uma área muito... fechada. Quando ele viu, aí ele falou, caraca, isso aqui vai me dar um diferencial em relação aos meus concorrentes, que também não querem ver, mas agora eu estou vendo, entendeu? Então, quando ele viu de perto que ele se animou. E aí a gente está nesse processo agora. Caramba, que legal isso, hein? Pô, fantástico. E é muito difícil, às vezes, porque a gente vê um movimento contrário, né? As startups, as deep techs, correndo atrás dos investidores, tentando fazer eles verem, olha, a gente está aqui e tal, uma resistência muito grande, e essa foi muito positiva, assim, para você. Foi muita sorte. Pô, que legal. Mas aí, claro, Mas teu projeto é muito bom. Tivemos que fazer muita reunião. São muitas reuniões. São muitas reuniões. E aí ele viu, mas ele queria ter confirmação que a equipe tinha potencial técnico. Sim, né? eles têm, claro. Então, a negociação foi bem pesada depois ainda, né? Mas a primeira barreira foi quebrada, e isso foi muito bom. Sim, né? Até vocês também conhecerem ele, né? Quem é esse investidor, né? Enfim, o perfil dele e tal, para ele agregar a vocês, né? Eu acho que essa que é a maior dificuldade das empresas que são jovens, né?
Tem gente que vai muito com sede ao pote, tipo, não, ele é investidor, vou passar tudo para ele e tal. Não, calma aí. Isso é uma coisa interessante também, que a Gira ajuda bastante. É, A que gente, legal. por fazer parte de uma incubadora, a gente Sim. tem ajuda jurídica, né? Então eu nunca deixo de ser assim. Eu sempre vou conversar com o jurídico antes até onde eu posso ir, né? Legal. Porque Uhum. a startup, a gente está desenvolvendo algo que normalmente não existe, né? Então, para uma pessoa se aproveitar é bem perigoso, né? Então, Sim. eu estou sempre me calçando quanto a isso, né? Sim, perfeito. Eu nunca vou muito empolgado. Apesar de eu ser uma pessoa empolgada, Sim, você eu nunca é vou uma muito, pessoa muito empolgada. Isso é muito legal de eu ver, nunca tá? vou empolgado. Nesse caso, eu não vou empolgado. Vai sempre. Mas peraí, eu sou empolgado, mas calma aí, É, né? isso aí. E por falar assim, o Anderson, eu vejo o que eu sinto da nossa conversa assim é que você tem muito background técnico, né, principalmente, que faz com que você esteja colocando a sua startup assim na ponta, com uma tecnologia de ponta, assim, da ponta do conhecimento, vanguarda do conhecimento, né, traz muita coisa científica. Mas como é que é essa parte de negócios para você? Você tem mentores? Não tem? Como é que você está fazendo para estudar essa parte de negociação, que é uma parte diferente para quem fez curso técnico e para quem fez universidade? Ah, Por então, mais que você, desculpa, você falou que está inserido já em diversos ambientes empresariais e tal, mas está na hora de você fazer negócios. E como que é isso? você falou sobre mentores. Sabe que quando eu estava vindo para cá, eu estava pensando sobre isso, né? Ah, E na vida eu tive alguns mentores. As pessoas, talvez elas nem saibam que eles foram meus mentores, né? Mas no foi ali estaleiro, escrito, eu sou o mentor do Anderson. não é, Aham. mas no estaleiro Mauá tinha uma pessoa o que ele falava, eu ouvia com muita atenção, né? Aí depois na faculdade eu vou até falar o nome, porque esse cara foi demais, é o Gentil Pires. Tio Pires. É, que o que ele falava, eu assinava embaixo e eu ouvia tudo que ele tinha para falar. E aí depois, beleza, isso foi na parte de trabalho, eu como profissional, uma pessoa do Estado do Mar, eu como graduando, uma pessoa da universidade, e aí Sim. agora eu como empresário. Sim, eu tenho Lafayette, até hoje ele é o meu mentor, eu o considero um mentor. Ele me dá muitas dicas de como se portar na frente de um investidor, como se portar na frente do comercial. E ele me ensinou uma coisa muito importante, e não é essa coisa você não aprende falando, né? Você aprende botando em prática, que foi o seguinte: qualquer passo que você for dar na sua startup, você pensa 10 vezes em 10 possibilidades diferentes do que pode acontecer antes de você dar aquele passo. Então, se for uma vírgula que você vai mudar, você pensa antes de fazer e, claro, leia todos os documentos que você for assinar. Né? Sim. Então, eu ainda trabalho com ele, no Lafayette, tá? E ele ainda é meu mentor, né? Ele nem é um mentor escrito, né? Só que Sim. é curioso, ele foi um cliente da minha empresa antiga. E Aham. aí, na minha empresa antiga, eu trabalho exclusivamente como engenheiro mecânico, Uhum. né? E aí eu falei para ele, olha, Fred, vou fazer o seguinte, eu vou trabalhar para você, para sua empresa aqui, mas não vamos botar vou botar um valor muito alto, tá? Mas eu quero que você me ensine algumas coisas. Vou te perguntar algumas coisas assim na cara de pau, e você vai falar para mim o que você acha sobre aquilo. Se eu for muito, se eu falar, te perguntar demais, tipo, seu DRE da sua empresa. Se você não quiser falar, você falar sobre isso, eu não quero falar. Mas eu posso te dar uma ideia do que tal. Então, ele foi o cara que eu perguntei, como é que é a estrutura financeira da sua empresa? E aí ele me explicou a estrutura financeira da empresa, entendeu? Então, o início de como uma empresa funciona, porque se você perceber, eu não fui do financeiro, de RH, do comercial de uma empresa, eu fui da parte técnica. Então, eu aprendi com ele, tá? Foi Entendi. com esse Você vendendo o seu serviço, é, você acabou aprendendo com o seu próprio eu cliente. pedi para o meu Você cliente me pediu. ensinar. Foi isso. Sensacional. Muito E aí bom. depois foi treinando mesmo, errando, falando besteira, né? Algumas besteiras que eu devo ter falado aqui agora, Fala algumas. nada, tá tudo tranquilo, tá tudo É, bem. falando besteira e às vezes eu falo uma coisa e eu vejo, opa, o cliente, o cara, ele gostou do que eu falei. E aí, às vezes, eu falo uma outra coisa e esse cara não gostou. Tem o mesmo perfil daquele outro, mas não gostou. Então, foi testando, né? Como negociar. Então, eu não, assim, no início, eu tinha vergonha de negociar.
Agora eu já não tenho mais vergonha. Eu sei que negociar é bom. Desde que os dois lados ganhem, né? Aquela negociação ganha-ganha. Eu tinha vergonha de negociar. Eu aceitava a primeira coisa que a pessoa me falar, eu aceitava. Exatamente. Agora eu não negocio. Se eu achar que não tá bom, eu chamo a pessoa para negociar. Eu acho que eu evoluí bastante no quesito, mas sobre os mentores foi isso, né? Eu sempre vejo uma pessoa para me inspirar no momento. E aí, acho que o momento atual eu tô nesse aí, nesse Lafayette, é o que tá me dando a maior moral, assim, a maior força para continuar. Sim, excelente. Pô, bacana. Bacana que a gente aprende sempre com as pessoas que passam pelo nosso caminho, né? Só saber aproveitar também, né? Que aquela pessoa tem o que agregar, né? Estamos quase caminhando para o final. Então, assim, me fala da sua visão de futuro. O que você está imaginando? Aonde que você quer chegar com essa tua ideia? O que você quer ser daqui a algum tempo? Como é que está a visão de vocês? Então, a nossa ideia é continuar com a startup, sair da incubação, né? Conseguir caminhar com os próprios pés. Graduar finalmente, né? Que é o que eles chamam, né? Da graduação. Graduar, isso. Uhum. Então, a gente conseguir ter um local semelhante com o que a gente tem hoje, mas fora da universidade. Porém, a gente percebeu que a gente precisa estar perto, porque Deep Tech tem que estar perto de pessoas técnicos que estão aprendendo coisas de tecnologias novas. Sim. Então, temos que continuar perto das universidades ali, principalmente da Universidade Federal, que faz pesquisa, né? Sim. E na startup, na InnoMake, a gente quer tentar avançar para mercados offshore, que é o que já está acontecendo. Tem um mercado se aquecendo, que é o mercado de plantas eólicas, né? Plantas eólicas offshore. A gente acredita que há um potencial muito grande para embarcações robóticas nesse mercado. Então, a gente quer poder atacá-lo. E um outro mercado que a gente está deslumbrando, que é bem interessante, de águas abrigadas, são as hidrovias, né? Recentemente, o Brasil ele inaugurou a primeira hidrovia do Brasil, foi inaugurado tá bem próximo agora, bem cedo, que é a de Corumbá, é do Rio Paraguai, né? Sim. Lá em cima do Pará, não é isso? Não, na verdade ele é para baixo, é de Corumbá para baixo. Ah, tá. E aí a gente quer poder trabalhar nessas hidrovias. Um grande amigo falou uma coisa que eu achei bem interessante, que dá para a gente fazer e levar como um bom marketing, que é a InnoMaker vai se tornar o sistema nervoso das hidrovias do Brasil. Uau! Né? Porque é o que a gente faz. A gente consegue trazer informação para a pessoa. Sistema nervoso. Não é? Vamos nos tornar o sistema nervoso das hidrovias do Brasil. Caramba, que bacana. Fantástico, hein? Fantástico. Tem pergunta? Tem. Tá, vamos lá. Sobre lama, eu não entendo onde está o perigo. Assim, não é perigoso, porque a embarcação, se for perigoso para outras pessoas, a embarcação ela navega muito devagar, tá? Ela pode ir muito rápido, mas ela durante a atividade ela vai estar muito devagar, tá? Aproximadamente 5 km por hora que ela vai estar. Jet ski, né? Isso, é bem devagar. Porque o sensor ele tem que ir coletando, como se estivesse tirando foto, né? Ele tem que ir coletando a informação. E se ele estiver muito rápido, a informação ela tem que ir e voltar, né, para o barco. Se estiver muito rápido, ele não vai conseguir coletar a informação com precisão. Então, tem que estar devagar. Mas se por um acaso ele não estiver trabalhando e estiver muito rápido, ele tem uns sistemas inteligentes, ele detecta o obstáculo, o que está na frente dele, se é uma outra embarcação, se é um pedaço de pau ou de madeira, ou se tem, por exemplo, rede ou lixo flutuando. E aí, pela identificação, ele pode parar, né? Mesmo se o piloto não estiver vendo, ele pode parar, ou ele pode desviar do obstáculo, entende? Legal. E sobre... Ela tinha falado sobre embarcações grandes, era o quê? Embarcações grandes. Tá, não, então ela tem... A nossa embarcação ela tem um GPS e a gente não usa hoje porque, como ela é para águas abrigadas, não há necessidade. Mas existe um sensor chamado AIS que ele identifica outras embarcações. Normalmente não. Obrigatoriamente as embarcações grandes precisam ter um AIS. E aí a gente poderia implementar, mas não tem porque não há necessidade hoje. Tá? Mas o que acontece?
esse AIS serve para as outras embarcações, as maiores, elas saberem onde elas estão no mapa. Então, mesmo se acontecesse de ter uma neblina muito forte ou à noite, dá para saber no mapa onde estão localizados ali, posicionados. Então, a gente não tem um risco assim de colidir por conta de uma embarcação maior veio e colidiu. Um risco muito grande que existe, mas a gente não um risco muito grande, né? Um risco que existe é navegando na Baía de Guanabara, se a gente for atravessar, porque assim, o mar ele tem como se fosse estradas, né, também. Sim. Né? Então, se a gente for atravessar o canal, o navio ele é um trem, ele não vai parar para a gente. Então, a gente tem que usar as regras de navegação para poder balizar-se e fazer uma boa navegação. Sim. Então, se tem um navio entrando na Baía de Guanabara, a gente tem que ir por trás dele ou aguardar ele passar para a gente poder passar, entendeu? Então, legal. E como a nossa embarcação ela é teleoperada, e a gente tem câmera por todos os lados. Ela tem um sistema autônomo que, se a gente perder a conexão com a internet ou com o rádio, vai ativar, mas normalmente tem um piloto controlando ela, tem um ser humano no escritório fazendo o controle dela, entende? Então a gente ainda não aconteceu, e espero que não ocorra, né? Porque a principal foco para a Deep Tech, né, para essa tecnologia de ponta, é a segurança, porque uma falha quer dizer que vai por água abaixo, todo o nosso trabalho vai por água abaixo, então a segurança em primeiro lugar. Né? Caramba, que legal. Como é que é o nome dela que fez a pergunta, Suelen? Glória. Obrigada, Glória, aí pela interação. Espero que o Anderson tenha te respondido. De toda forma, no final aqui do bate-papo, ele vai deixar as redes sociais dele, o LinkedIn, enfim, acho que as pessoas podem depois interagir com você para continuar tirando dúvidas, né? O Anderson, então, assim, para a gente finalizar, vamos lá, você já viu que você está inspirando aí uma turma, né? Muito bom. O que você falaria para aquela pessoa que está começando, que está estudando, aquele aluno, o Anderson, que entrou na universidade, né? Um aluno que está ali cheio de sonhos, cheio de ideias, mas não sabe muito ainda, né, para onde vai e tal. O que você falaria para ele para inspirar? Ou aquele menino, ou aquela menina, enfim. Primeiro, qual a dica que você tem? Conversa com as pessoas, conversa com as pessoas que, quando você tiver a oportunidade de conhecer o empresário, pode ser o padeiro hoje em dia. Já que você está começando agora, né? O padeiro, ele é um bom empresário, sabe? Ele é um bom vendedor, ele acorda de manhã e ele trabalha pra caramba e tal. Ele faz todas as partes. Se você está começando agora, conversa com as pessoas que você tiver a oportunidade de conversar, que já estão na área ali, né? Que já estão trabalhando. Conversa também, se você quer ir para a área de startups, né? Com professores pesquisadores, com cientistas, né? Tenta procurar o Sebrae, eu acho que o Sebrae é muito importante. Claro, né? Que é. No início da minha caminhada, eu fiz um curso no Sebrae chamado Empretec. Empretec, ele é muito bom, foi muito bom, tá? Sim. E bota a mão na massa, cara. Ninguém vai fazer, sendo empresário, ninguém vai fazer por você. Vai ser você que vai ter que ter a criatividade ali de acordar. A criatividade e a força de vontade, né? De acordar e fazer acontecer. Porque ninguém vai te falar o que você precisa fazer. Isso é muito... Essa é a pior parte, que ninguém vai te falar o que vai fazer, tá? E aí eu tive até uma dica importante de uma pessoa, tá? Você vê que eu sou cheio de dicas, né? Que a pessoa encontra dicas. Ótimo, a gente gosta. É que quando você já está mais estruturada, o cara do início não, mas quando a pessoa já está mais estruturada e você acorda de manhã e chega no escritório e não tem nada para fazer, é porque está na hora de você tomar café com alguém. Está na hora de você ligar para um cliente e tomar um café com o cliente, né? Ou você chamar alguém para almoçar porque você está precisando de novas ideias, né? Sim. E aí é isso. Eu acho que o principal é que ninguém vai... Assim, empreender, você vai ser seu próprio chefe, né? Então, ninguém vai te falar o que você tem que fazer. É você que tem que ter a ideia do que vai fazer, né? E apesar das plataformas, né, os ERPs, os CRMs da vida serem todos parecidos, nenhuma empresa vai funcionar igual. Você que vai ter que estruturar ali os processos, como é que vai acontecer e tal, e essa dica vai ser difícil alguém te falar como que funciona dentro da empresa, né? E aí você que vai ter que estruturar os processos da sua empresa. Isso você pode até aprender. Complexa. Você pode até aprender com outras pessoas, entender como é que a empresa delas funciona, que foi o que você fez, né? Que Exato. você está fazendo com... Mas só que não é porque funciona com ele que vai funcionar comigo. Você pode testar. Exato. Exatamente. Muito bom. Você, assim, mais uma dica, a gente gosta de dicas.
Você tem algum livro ou algum podcast que você assiste, o que você lê, livro que você lê, podcast que você assista, que você acha que abre a tua mente, ou a conversa com as pessoas para você nesse teu momento é o que está te suprindo de informação? Tem alguns livros, sim. Um livro que eu uso, o livro principal, eu acho que foi o que eu usei por um tempo como inspiração, foi o livro do Robert Kiyosaki, chamado Pai Rico, Pai Pobre. Foi o início. Esse é um livro, acho que do início, né? Pai Rico, Pai Pobre é um bom livro para se ler quando você quer começar. Mas como empreendedor, agora já na área como empresário e tal, eu acho que um livro de um brasileiro, é o Paulo, chama-se A Estreia do Líder. É um bom livro para se ler. Estreia do Líder. A Estreia do Líder. É um ótimo livro para quem quer ter essa pegada de liderança, de comandar, de estratégia, né? É um livro muito bom. Um outro livro interessante para engenheiros que querem empreender é a biografia do Lee Iacocca, que trabalhou na Ford. Tá? Achei esse livro excelente. É um livro antigo, mas é muito bom. E um outro é o livro do Andrew Groove, que foi um gestor da Intel. E esse livro, a parte ruim é que só tem em inglês, tá? Mas eu acho que vale a pena se esforçar. E aí a parte que você não entender, você vai ali, bota no Google Tradutor, tá? É um livro muito bom também para gerenciamento. Gerenciamento. Exato. É gerenciamento de empresas, não gerenciamento de projetos, tá? Tá. Gerenciamento administrativo. Totalmente diferente. Isso aí. Pô, bacana. Bacana. O Anderson. Gente, muito bom. Suelen, tem mais alguma pergunta? Por enquanto, não? Tá. Sobre podcast, eu gosto muito do podcast Professional, da CBN, Professional. que eu ouço enquanto estou dirigindo. Ah, que legal, da CBN. Isso aí. Tá, bacana, ó. Então, ó, tudo no Spotify. Tá no Spotify esse? Eu ouço direto no aplicativo da CBN, no tá? aplicativo deles, né, da CBN. E claro, tem também o DNIT Rio NCTI, que é muito bom. Obrigada. Obrigada, Anderson. Olha, super obrigada pela tua vinda. Como que você agrega? Caramba, você é tão jovem e olha só o conhecimento que você tem. Eu acho que é de admirar, né? Todos esses passos. Assim, a gente vê que o Anderson ele é um protagonista, que eu acho que é isso que ele estava falando aqui para vocês. Ninguém vai dizer o que você tem que fazer. Exato. Você é o protagonista disso tudo. Então, que bacana. Eu aprendi bastante hoje. Muito obrigada. Tá? Obrigada mesmo. Eu que agradeço. Você quer deixar suas redes sociais, LinkedIn, o Instagram? Como é que as pessoas te acham? Tá, para me achar no Instagram, Instagram, _, sublinha, underline, Correia, você já vai me encontrar. E o LinkedIn é o Anderson03. 03, tá. Também consegue me encontrar lá. Tá bom? Então tá bom. Muito obrigada mais uma vez, pessoal. Obrigada aí por vocês estarem presentes aqui nesse momento tão especial pra gente. E até o próximo episódio. Tchau, tchau. Tchau, tchau.